Vamos lá, gente. Mais uma aulinha. Logo os conteúdos vão começar a fazer uma maior conexão, tá? Para vocês. Todos têm a sua importância, mas aparentemente eles não estão ligados, mas eles estão, acreditem em mim. Mas daqui a pouco tudo vai começar a fazer mais sentido, tá? Então hoje vamos começar com a nossa aulinha. A gente vai falar um pouquinho de conceito e determinação de pH e de pOH. A gente não vai entrar tão a fundo, porque no terceiro ano vocês vão aprender a calcular usando a real, com formulazinha de concentração que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas agora a gente só tem que entender o que é e como que a gente faz uso disso, tá? Então, o pH, ele representa o potencial hidrogeniônico, tá? Esse é o nome, pH, potencial hidrogeniônico. E se escreve dessa forma mesmo, P minúsculo e o H maiúsculo, porque é o potencial da quantidade de hidrogênio presente aí na minha solução. E o pOH é o potencial hidroxiliônico, é a quantidade de OH disponível na minha solução. A gente vai ficar mais em pH. pOH a gente vai se preocupar lá no terceiro ano, mas eu vou mostrar agora para vocês saberem que existe e que tem uma relação entre eles, tá? Então, a gente trabalha com escalas logarítmicas, por isso que vai entrar lá no terceiro ano, que eu tô falando que a gente vai aprender a calcular, que é para medir o caráter ácido e básico de uma amostra. Então, vamos lembrar lá, o que é um ácido? É quando eu coloco uma substância em água e essa substância libera H+ na minha reação, tá? Então, lembra lá quando a gente aprendeu dar nome, ácido sempre começa com hidrogênio e a base finaliza com OH. Então, aqui eu tenho HCl em água dando H+, mais Cl-, HNO3 em água dando H+, mais NO3-. H3PO4 em água dá H+, mais H2PO4-. E esse ácido aqui ainda continua dissociando para ter a liberação desses outros dois hidrogênios aqui, tá? Só estou mostrando a primeira. Então, aqui, ácido libera H+. Base, NaOH em água libera Na+, mais OH-. AlOH3 também tem várias dissociações aqui, liberando OH-. ZnOH2, mesma coisa, libera OH-. Então, ácidos H+, base OH-. E as medidas de pH e pOH é para mostrar para a gente quão ácido, qual é a quantidade, quanto H+ está sendo liberado, quanto OH- está sendo liberado, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente tem uma escala, tá? A escala de pH, a gente usa pH, a gente não fala em termos de pOH. pOH é mais específico, como disse, a gente entra lá no terceiro ano. Mas a escala de pH, que é a comumente utilizada, ela varia entre 0 e 14, tá? Na temperatura de 25 graus Celsius, que é das condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu tiver um pH com valor igual a 7, que a gente chama que é o pH da água pura, a gente tem aí um meio neutro. Se o pH for menor que 7, a gente tem o que a gente chama de ácido. E se for maior que 7, a gente tem o que a gente chama de básico. Então, uma solução ácida, eu tenho aqui, ó, pH menor que 7. Lembra, quando você não lembra se esse sinal é maior ou menor, você faz um risquinho aqui, você tem o 4. Aqui você tem o 7. Então, 4 é menor que 7, esse é o menor, tá? Então, pH menor que 7, eu tenho uma solução ácida. Quando eu tenho um pH igual a 7, uma solução neutra. Quando eu tenho um pH maior que 7, eu tenho uma solução que a gente chama de uma solução básica. Então, a escala de pH ela vai de 0 a 14, tá? Então, eu tenho soluções neutras, quando eu tenho nessa região do 7, ácidas, quando é menor de 7, e básicas, quando é maior de 7.
Então, quanto mais longe de 7 aqui, por exemplo, uma solução com pH 1, eu tô falando que ela é super ácida, ela é muito ácida. Ela é mais ácida do que uma solução que está aqui com pH 4, do que a solução que está no pH 5. Então, quanto mais longe do 7 aqui, maior é a acidez. Quanto mais longe do 7 para esse lado, maior é a basicidade. Então, eu tenho aqui que uma solução com pH 14 é muito mais básica do que uma solução com pH 9, tá? É assim que a gente trabalha com a escala de pH. Aqui, só para a gente conseguir enxergar no nosso dia a dia, nós temos aqui na região do neutro a água, que a gente chama, mas tem que ser água pura, tá? Água mineral, água tratada, ela já tem uma variação de pH. Se você pegar a garrafinha de água mineral, diferentes marcas, dependendo da fonte, você tem diferentes valores de pH, porque tem mais ou menos minerais e outras substâncias dissolvidas que vão elevar ou deixar essa água um pouco mais básica, tá? Elevar ou diminuir o pH. Então, ó, baterias têm ácidos extremamente fortes. Nosso ácido estomacal fica na região entre 2 e 1 aqui, então é um ácido muito forte. O limão é bem ácido. Vinagre já tem um valor um pouco menor comparado, assim, menos ácido do que esses outros. Tomate, café é ácido. Leite já está próximo aqui do neutro, água. O sangue começa a ir para o lado básico, que a gente pode chamar de alcalino também, é o mesmo, o mesmo significado, tá? Bicarbonato de sódio, ele nos dá uma solução mais alcalina. O antiácido que a gente usa, já diz o nome, antiácido, é uma solução básica que a gente ingere para regular a acidez estomacal. Uma solução de amônia, sabão, ele também tem um pH mais alcalino, alvejante, desentupidor. Então, dependendo da composição, a gente tem liberação de H+, ou liberação de OH-. A gente usa em laboratório para medir o pH das soluções um equipamento que a gente chama de pH-metro. Tá? Então, aqui tem o desenho de mas a gente tem diferentes tipos de pH-metro que a gente coloca na solução e a gente consegue medir automaticamente qual o valor do pH. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, só sair aqui, um simuladorzinho interessante. Vamos lá. Depois eu ainda vou continuar aqui, que a gente não precisa usar só um pH-metro para medir pH, tá? Ó, vou mostrar aqui um simulador que, dependendo da substância, a gente tem um valor de pH, tá? Bom, ó, tenho a água. Eu vou pegar aqui o meu pH-metro. E ele vai me mostrar aqui que eu tenho um pH igual a 7. Se eu mudar minha substância, não for mais água agora, eu colocar refrigerante. Eu tenho aqui, ó, meu pH-metro, quando eu tiro ele, não tá medindo nada, coloquei ele aqui na minha solução, que seria o refrigerante, eu tenho um pH ácido, tá? Não fala qual é o tipo de refrigerante, mas todos eles têm o ácido carbônico, que vai dar o CO2, que é o que dá as bolinhas, né, o gás que a gente tem dentro do refrigerante. Então, eles sempre são ácidos. Então, eu tenho aqui, ó, esse refrigerante com pH igual a 2,5. Se eu colocar um pouco de água, lembra lá a diluição? Eu estou agora diminuindo a concentração de refrigerante. Olha o meu pH subindo. Estava com 2,5, já estou 2,7, 2,78. Então, ó, subindo o pH, porque eu estou fazendo uma diluição. Deixa eu tirar um pouco dessa água que eu coloquei. Vamos colocar mais refrigerante. Ó, meu pH descendo de novo. Estou concentrando a minha reação, tá? Então, estou tendo minha solução. Estou tendo agora de novo mais refrigerante do que água. O meu pH está descendo. Vamos mudar aqui. Vamos colocar leite. Ó, meu pH-metro medindo, 6,5.
Se eu começar esse leite aqui, ó, nosso leite integral, leite desnatado. Leite desnatado, você tá tirando gorduras e afins. Então, a gente pode falar que ele é um pouco mais diluído, né? Então, vamos colocar aqui água. Ó o meu pH mudando, subindo, ó. Tá ficando mais básico ainda. Vamos tirar um pouquinho de água. Mas, ó, a gente pode observar que ele tá próximo de 7, tá? Vamos lá com o próximo. Café. Ó o café aqui, pH 5. Já tá aqui pro lado do ácido. Vou colocar, se eu fizer um café forte, tem mais ou menos isso. Se eu fizer ele um pouquinho mais fraquinho, que é ter mais água, ó o pH subindo, mas não sobe muito não, tá? Ó a cor até tá mudando. Vou perder um pouquinho dessa água. Ó o pH descendo. Então, vocês têm na apresentação esse link, é legal vocês brincarem. Tem várias substâncias aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre. Não vamos entrar em escala micro, nem em solução, porque entra com o cálculo de concentração, que isso vocês veem no terceiro ano, tá? Então, a gente vai ficar aqui na escala macro, por enquanto. Mas vocês podem brincar, o link tá aí com vocês, tá? Então, vamos continuar aqui nossa apresentaçãozinha. Aí, só para mostrar, mas não se importem com isso por enquanto, a somatória de pH com pOH tem que dar 14, tá? Então, a gente consegue trabalhar para conseguir fazer essa troca. Se eu tenho um pH 7, quer dizer que eu tenho um pOH 7 também. Se eu tenho um pH 10, eu tenho um pOH 4. Só para a gente saber que tem como fazer essa ida e essa volta, mas vocês não se importam com isso agora. Então, vamos lá? Muitas vezes em laboratório, para determinar o pH das soluções, de um modo não tão preciso, usando o equipamento, como eu estava mostrando para vocês, que é o pH-metro, a gente utiliza o que a gente chama de indicadores ácidos bases. Essas substâncias podem ser naturais, existem, podem procurar lá no Google, e quem viu ano passado no Eficiência, o Lucas estava apresentando para vocês como medir o pH usando uma solução obtida com repolho roxo, tá? Então, uma substância natural que foi extraída do repolho roxo, é possível fazer essas medidas de pH. Quem tiver interesse, busca no YouTube medir pH com repolho roxo ou indicador de repolho roxo. Aí vocês conseguem fazer até em casa esse indicador de pH e usar substâncias que vocês conhecem para ver essa diferença, tá? Então, podem ser substâncias naturais ou sintéticas, que elas fazem o quê? Elas mudam de cor na presença de soluções ácidas e básicas em diferentes faixas de pH. Então, a mais conhecida é a fenolftalina, que ela tem essa mudança de incolor para rosa. Tem papeizinhos de pH que a gente chama de indicador universal, onde esses papéis nessa coloração, quando você coloca numa solução ou ácida ou básica, ele vai ganhar outras cores, e aí nessa escala você vai ver qual é o seu pH. O outro papelzinho que a gente chama de papel de tornassol, que ele é amarelinho, quando eu coloco num ácido ele fica próximo ao vermelho, no básico próximo ao azul, tá? Então a gente tem diferentes. Vou mostrar aqui, ó, tem uma tabela. Se vocês jogarem no Google também, vocês encontram uma tabela muito maior também, com diferentes indicadores ácido-base, que eles possuem uma cor inicial, quando tem a mudança de cor, assim, quando atinge um valor específico de pH, ele muda para outra cor, tá? Então, vamos aqui na fenolftalina. Ela é incolor numa solução mais ácida, abaixo de 8,2. Quando começa a subir de 8,2 até 10, ela fica rosa. Essa soluçãozinha aqui, azul de bromotimol, quando tem uma solução que tem um pH na faixa de 6, abaixo de 6, então 5, 4, ele é amarelo. Então, quando está ácido, ele é amarelo. Quando subiu acima de 7,6, eu tenho aqui ele azul, tá?
Vamos para um outro. Azul, violeta de metilo. Então, extremamente ácido, próximo de zero. Eu tenho uma cor amarela. Quando passou aqui, chegou 1,6, começou a passar um pouquinho, azul púrpura. Então, eu tenho essa mudança para indicar qual é o pH. Então, eu sei que isso já é tabelado. Eu pego uma substância que eu não conheço, começo a usar diferentes indicadores. A hora que eu ver uma mudança, eu sei que está nessa faixa de valor de pH. Tá? Então, eles servem para mostrar quando a gente tem uma variação, quando a gente tem uma certa quantidade de H+, ou OH- na minha solução. Depois a gente vai ver titulação, a gente vai ver por que eles são tão importantes, tá? Então, só um resuminho básico sobre pH e pOH. pH é potencial hidrogeniônico da solução. pOH é potencial hidroxiliônico da solução. Então, quanto de hidrogênio, H+, quanto de OH- eu tenho na minha solução. Eu posso somar pH com pOH para ter 14, e aí eu consigo fazer as transições entre um e outro. Soluções neutras são aquelas que têm um pH e um pOH igual a 7. Ácidas, pH menor que 7. E básicas, pH maior que 7. Não se importem com pOH agora, tá? Aí, só para mostrar, a gente não vai usar, vai usar no terceiro ano, cálculo de pH, cálculo de pOH. Então, vamos ver como a gente pode começar a usar isso. Os compostos abaixo estão relacionados em ordem crescente de acidez. Diante desta dica, indique os materiais de menor acidez e de maior acidez. Então, ó, café, cerveja, água com gás, vinho, vinagre. Meu pH está diminuindo, né? 5, 4,5, 4, 3, 3,5. Mas isso está dizendo que a minha acidez está aumentando. O vinagre com pH 3, ele é mais ácido do que o café com pH 5. Então, ele quer saber, ó, menor acidez é o café, que tem um pH 5, ele está lá mais próximo de 7 na minha escala. E o vinagre é o que tem uma maior acidez, porque ele está mais longe de 7. Ele está com um valor menor aí de pH, então ele é mais ácido. Veja a tabela a seguir, com a faixa de pH de alguns líquidos do corpo humano, então suco gástrico, plasma, urina, saliva, leite materno, uma faixa de pH, e marque aqueles que podem ser considerados básicos. Então, básico é quando é acima de 7. Onde eu tenho acima de 7? Ó, plasma sanguíneo tá de 7,3 a 7,5. Então, já está subindo ali de 7. Aqui, a urina, ela tem uma variação alta. Ela pode ir aqui, ó, de uma solução ácida até uma solução básica. A saliva também já vai aqui para o básico. E o leite? O leite também está indo aqui, tá? Vamos ver o que o exercício está dando para gente. 1 e 4? 1 não, 1 tá ácido. Então, já descarta. Apenas o 2, mas a gente viu que tem outros também que podem ser básicos, então essa não. 1, 2 e 3, o 1 a gente viu que é ácido, não dá. Apenas o 3, não, a gente viu que tem outros que são básicos. 2, 3 e 4, vamos lá. 2, 3 e 4. Olha o leite materno. Leite materno não, né? Eu falei aqui, 6,8 até 7, ele tá indo para neutro. Então, é realmente só 2, 3 e 4. Eles que a gente consegue ter um valor aqui acima de 7. Então, os líquidos 2, 3 e 4 podem ser considerados básicos porque sua faixa de pH supera o valor de 7. Desse jeito que a gente vai trabalhar, tá? Saber julgar através do valor de pH, quem é ácido, quem é básico. Às vezes, podem encontrar exercícios que já indicam qual é a variação, que um certo indicador muda de coloração, e aí você vai ser capaz de falar se é uma solução ácida ou básica, dependendo disso. E aí tem exercícios para vocês fazerem lá no Super Professor, o link está no Moodle, vocês acessam. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Revejam as outras aulas que a gente já teve, porque a gente vai ter
nas próximas semanas uns exercícios já valendo nota, que a gente precisa compor nota também de tudo que a gente está vendo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, boa semana. Até a próxima, tá bom, gente? Deixa eu finalizar aqui.